Fala galera, beleza? Eu espero que estejam todos muito bem aí. E o fato é que eu vim observando os comentários de vocês em muitos dos vídeos da Connect aqui, e uma coisa que todo mundo fala é a respeito de ferramenta. E as dúvidas são as mais diversas possíveis. Ah, eu não sei qual a ferramenta específica que eu preciso usar para fazer tal tarefa na minha bicicleta. Não sei qual identificar, não sei qual comprar. Eu não sei exatamente quanto que eu deveria investir para começar a fazer as manutenções na minha própria bicicleta. E aí, eu estava indo para um caminho e agora eu dei uma olhada nos comentários de vocês e eu resolvi dar uma realinhada aí no meu planejamento e a gente vai falar a respeito de algumas coisas baseadas em ferramenta. Já que essa é uma dúvida que vocês têm e que vocês me pedem muito, a gente precisa trabalhar em cima disso daí, não tem jeito. E aí a grande campeã das perguntas é assim: poxa, a ferramenta custa caro pra caramba, por isso que eu não começo a fazer manutenção na minha própria bicicleta, porque a ferramenta é muito caro. E aí eu vou ser obrigado a concordar por um lado e discordar por outro lado. E a gente vai falar exatamente a respeito disso durante esse vídeo. Mas mais do que tudo, eu quero mostrar para você 6 ferramentas que dá para você comprar hoje que custam menos do que uma revisão básica que você paga para o mecânico fazer na tua bike. Ó, uma coisa é verdade. Se você for agora fazer uma lista com todas as ferramentas que você precisaria para mexer na tua bicicleta, para que ela ficasse 100%, para que você tivesse um kit de ferramenta que conseguisse atender 100% da tua bicicleta, e aí você fosse comprar isso de uma vez, eu concordo, ia ficar caro. Só que o lance é o seguinte, você não precisa dar um passo enorme, você pode dar pequenos passos, até você conquistar o seu painel de ferramentas desejado, a sua caixa de ferramentas desejada, beleza? Vamos deixar isso claro. Vou te dar um exemplo do dia a dia então. Pensa numa escada. A escada ela te leva do andar 0 para o andar 1, suponha isso. E aí ela tem um degrau só? Ou ela tem vários pequenos degraus para você chegar lá em cima? É exatamente a mesma coisa. Na hora que você olha na ponta da escada para o primeiro andar, você fala, velho, eu não vou conseguir chegar lá. Só que se você olha o primeiro degrau, aí você sobe esse primeiro degrau, depois você sobe o próximo degrau e você vai fazendo isso, aí sim você tem um método, um processo, um procedimento para você conseguir realmente chegar lá no teu painel de ferramentas dos sonhos. O meu painel de ferramenta não começou assim, não era dessa forma. E bom, agora que você já entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer, que é, não precisa começar com tudo de uma vez. Dá para dar pequenos passos em função de você construir o seu painel de ferramentas, o seu arsenal de ferramentas. Então eu quero te mostrar essas 6 ferramentas que custam menos do que uma revisão básica e que lá na frente elas vão te trazer muito retorno. A gente vai falar primeiro das ferramentas, as aplicações dela e depois a gente faz um pouco de conta aí, beleza? E aí, para a gente definir o que é o valor de uma revisão básica, eu dei uma estudada no mercado, tá? E tem revisões básicas a partir de R$80 até R$120. A gente vai definir como o meio do caminho aí. R$100 numa revisão básica, tá bem? Então todos os meus cálculos, todos os valores que eu estou falando aqui para você são em cima desse valor de revisão básica de R$100. João, tem um rapaz que me cobra 50. João, paguei 200 na minha. Tudo bem, são realidades um pouco diferentes, mas que eu quero mostrar para vocês aqui são ferramentas de até R$100 que você pode optar por comprar e que vai facilitar muito a tua vida lá na frente. Para a gente começar, a primeira ferramenta que eu elegi, na realidade são 2 ferramentas para um princípio, né? É o kit extrator de movimentos centrais do tipo cartucho. Octalink, a ponta quadrada, alguns sistemas SRAM, alguns sistemas Truvative. Basicamente são sistemas mais antigos que você precisa desse carinha aqui, né? Que ele é um pino que empurra o teu braço do pé de vela, seja o lado direito ou seja o lado esquerdo, para remover o pé de vela, e esse carinha aqui para você remover o teu movimento central. Isso daqui é uma ferramenta que faz muita diferença para você na tua vida. Por quê? Porque você pode fazer inspeções preventivas na tua bicicleta com isso daqui. Tira o teu movimento, poxa, está oxidando, o que eu posso fazer? Graxa nele. Tira o movimento, às vezes na sensibilidade do teu pedalar você não entende que ele está ruim. Na hora que você gira ele na mão você vê que os rolamentos estão ruins. Os movimentos de cartucho, raramente você consegue fazer uma sobrevida neles. Aí você vai lá e troca porque eles são muito baratos, tá certo? Então, esses 2 carinhas aqui, ó,
formam um kit de ferramenta, o primeiro deles que eu coloquei aqui na minha lista, que você pode comprar por menos do que o valor de uma revisão básica. E agora o meu segundo jogo de ferramentas é um kit de chave Allen. Pô, mas eu tenho um canivete. O canivete é legal, mas o canivete é para você usar em emergências, talvez. O canivete é para você usar de vez em quando. Isso daqui é muito mais fácil de você trabalhar. E aí, a gente tem a opção dela ter as pontinhas abauladas também. Caso você opte por um sistema desse daqui, você vai lá e consegue chegar em locais mais difíceis de acesso. E eu também tenho e prefiro as chaves com essa alavanca maior, são as Allens longas, que aí você consegue fazer um torque mais legal sem ficar se matando, tá certo? Isso daqui vai servir para quem tem uma bicicleta atual para absolutamente tudo. Câmbio traseiro, usa chave Allen. Câmbio dianteiro, chave Allen. Vai desmontar pé de vela Rolotec, inclusive Rolotec a gente vai conversar já já, usa chave Allen. Quero desmontar a caixa de direção, chave Allen. Essa daqui é uma ferramenta muito versátil e se você puder investir uma grana legal num conjunto como esse que eu uso da King Tone, vai fazer muita diferença porque ela não vai quebrar e não vai te deixar na mão. Deixa o seu canivete para as horas que você precisar usar uma ferramenta específica na trilha, tá legal? E aqui na terceira colocação, essas duas ferramentas vêm num kit normalmente, dessa forma aqui, e elas servem para você fazer a remoção do teu movimento central do tipo Rolotec ou o BB386 e alguns outros tipos, tá? Mas são sistemas que se chamam de pé de vela integrado. Então, o pé de vela do lado direito vai conter o eixo também. Então, para esses sistemas você tem esse tipo de chave aqui. E para que serve esse cara aqui? Para eliminar a folga, é o parafuso de contraporca, digamos assim, para eliminação da folga do pé de vela. Ou seja, você tem o teu braço direito, do lado de cá você encosta o teu braço esquerdo e com esse carinha aqui você instala um parafuso eliminador de folga. Para isso que você precisa. Uma dica importante, tem muita gente que põe uma chave 6 mm, 8 mm aqui, cabe uma chave aqui. Mas é muito mais legal e muito mais correto o ajuste caso você faça esse ajuste com a tua mão. Como é que você pode fazer? Monta lá, encosta o teu ajuste, 4, 5 voltas no pé de vela, encosta mais uma vez o ajuste, 4, 5 voltas, encosta mais uma vez o ajuste. Dessa forma, além de ficar ajustado, não fica preso e você não põe uma pré-carga nos teus rolamentos, que vai acabar fazendo com que você diminua a vida útil deles. Essa é a minha terceira escolha, e da mesma forma que as outras duas anteriores, ela custa menos que uma revisão básica. Uma coisa que eu acho que é muito legal, que tem um custo relativamente baixo em função da quantidade de coisa que ele faz, é esse kit de ferramentas aqui. E veja assim, eu estou mostrando as minhas, tá? Não necessariamente você precisa comprar da marca que eu compro, pagar caro por uma linha profissional, porque essas são as minhas ferramentas da época que eu era lojista, da época que eu realmente era mecânico. Por um uso mais intenso, mais profissional, isso faz completamente uma bela de uma diferença. Agora, se você está começando, você não necessariamente precisa comprar um kit absurdo de alicates, por exemplo. E aí, onde é que a gente usa cada um desses caras aqui? Ó, esse daqui é o mais questionado. Ah, não vou comprar alicate de bico porque não precisa, eu não vou usar. Ó, isso aqui é muito bom para pegar a pecinha que você deixou cair dentro de um quadro, alguma coisa do tipo para passar, vamos supor um cabo e um conduíte lá dentro, se você não tem guia. Essa pontinha fina também pode servir para você pegar o teu cabo e esticar ele se você tiver num sistema de câmbio que você não tem espaço, ou se você quiser fazer um ajuste no teu freio dianteiro, no freio traseiro do sistema V-Brake, ou no sistema que use cabo também, o alicatinho de bico é muito legal. Como as peças de bike são delicadas, esse bico fininho aqui faz muita diferença. Quando a gente parte para esse tipo de alicate, que é o alicate de corte, aí as pessoas não têm muita dúvida. O que eu falo? Compra um alicate de corte que ele tem um comprimento dessa haste aqui, ó, grande. Por quê? Porque você vai usar para cortar cabo, para cortar conduíte, e essas coisas são duras. Se você compra aqueles alicates curtinhos aqui, ó, na hora que você vai apertar, você tem que fazer uma mega de uma força para que ele consiga cortar alguma coisa aqui na prática, na verdade. Alicatinho de corte a gente sabe que serve para cortar, então é um pouco mais óbvio. Ah, e por que eu preciso de um alicate universal? Às vezes você precisa segurar alguma coisa para apertar ela por cima. Por exemplo, às vezes você precisa usar uma porca e uma contraporca. Isso daqui faz muita função. Às vezes você tem um problema na tua bicicleta, e aí a gente está falando de manutenção corretiva,
tem alguma coisa enferrujada, você precisa tirar aquela peça que você não consegue fazer, o alicate universal tem esse nome porque ele serve para basicamente qualquer tipo de aplicação e aplicações onde o alicatinho de bico, a diferença do tamanho deles, não consegue chegar. Então, meu quarto lugar é um kit de alicates de bico, de corte e universal. Justamente porque esses caras aqui são versáteis e necessários durante uma manutenção, seja ela preventiva ou corretiva. E da mesma forma também custa menos do que uma revisão básica. Avançando um pouco mais para a reta final aí das nossas ferramentas que custam menos do que uma revisão básica, o próximo passo que a gente pode ter é um conjunto de chave de cone. Para quem não sabe, a chave de cone, ou o conjunto de chave de cone aqui no caso, serve para que você consiga fazer o ajuste entre a esfera do teu cubo de roda e o cone do teu cubo de roda. Por isso que ele é chave de cone. Qual que é a diferença dela para uma chave fixa, para uma chave combinada? O grande lance dele é isso daqui, ó. Olha a espessura. Tá vendo como é bem baixinha? Porque na hora que você estiver mexendo na porca e na contraporca do teu cubo, ou seja, no cone e na contraporca do teu cubo, você precisa de uma ferramenta que entre ali para você conseguir fazer o ajuste. Fisicamente, uma chave normal, combinada ou fixa não entra no cone. Por isso que a gente apelida ela de chave de cone, porque ela é usada no cone da tua roda. E aí um lance muito importante também é o seguinte: sua roda tem rolamentos ao invés de ter esferas. Então, dependendo do sistema que você usar, você pode usar essa chave aqui, ou então, se for um sistema todo fechado em Allen e não usar porca e contraporca, aí você não precisa desse conjunto de ferramentas aqui. Mas isso também custa menos do que uma revisão básica e é um conjunto de ferramentas específico para você usar na tua bike. E aqui, por último, um jogo de chaves combinadas. Eu peguei só alguns exemplos aqui. Aqui tem as principais 10, 13, 15 e 17, tá? Que você pode comprar, mas na verdade o teu jogo que você vai comprar, ele vai vir com muito mais chaves do que essa. Eu peguei essas porque são as principais que eu acabo usando aqui. E aí você vai usar em algumas coisas. Se você tiver uma bicicleta antiga, uma dessas chaves aqui você pode simplesmente tirar a espiga do teu guidão. É uma possibilidade. Se você tem um câmbio antigo, uma dessas chaves aqui, ou a 9, ou a 10, ou a 11, dependendo do câmbio que você tiver, pode ser o responsável para você soltar o teu cabo de aço no teu câmbio traseiro. Na hora que você está mexendo nas rodas, lembra que eu falei que era uma chave de cone, mas uma chave combinada na hora da contraporca? É uma dessas aqui, ou 15 ou 17, em alguns casos 19 e alguns cubos diferentes até 20 milímetros. Então, são chaves necessárias que se você não tiver e quiser, por exemplo, encarar um trampo de revisão de roda, se você não tiver nem ela, nem o cone, você não vai conseguir, ou pelo menos não vai conseguir fazer da maneira correta, né? Como a gente quer performance e redução de custo, a gente precisa procurar ao máximo fazer isso da maneira correta. Então, meu último lugar aqui, mas não menos importante, um jogo de chaves combinadas. Por que eu não uso o jogo de chave boca, que são dois lados assim, então a gente tem 10 e 11, 12 e 13. Por que eu gosto de usar chaves assim, combinadas? Que ela tem uma estrela aqui e a boca aqui. Justamente porque a estrela, ela dá mais pegada na hora que você estiver fazendo uma movimentação e sua porca puder estar com algum tipo de defeito, um pouco mais comidinha na cabeça, o seu parafuso está com um pouco de tamanho deformado, porque alguém já usou uma chave ruim para tirar, ou porque apertou demais e tentou usar esse lado e esse lado acabou danificando o parafuso. Eu gosto muito de usar a chave combinada, faço questão de usar o lado estrela, e aí, quando não cabe, aí sim eu uso o lado boca. Vocês puderam ver aí, conforme eu fui falando, todos os preços que eu encontrei. Não é o menor preço de todos para ser uma ferramenta muito de entrada e nem o maior preço de todos para não ser uma ferramenta extremamente cara. É um preço médio. Todos os links para tudo que eu achei e coloquei aqui no vídeo tá aqui embaixo na descrição. Você pode clicar e ir direto para eles, tá bem? Não necessariamente as ferramentas que eu apresentei aqui para vocês são as ferramentas que estão no link. Eu tenho marcas específicas de coisas profissionais da época que eu tive loja. Então não necessariamente o que eu estou te mostrando aqui vai ser o que eu te coloquei no link. Mas são ferramentas bacanas que você pode comprar para um uso hobby e até um semi-profissional aí, se você for bem cuidadoso, sem o menor problema. E agora um exercício que eu quero fazer é de custo. Quanto que isso custa realmente para você? Vamos lá, eu vou dar preços médios que eu costumava cobrar pelos serviços que eu vou falar para vocês. Eu costumava cobrar esses valores lá atrás
E aí vocês façam a conta do quanto custa a ferramenta versus quanto custa o serviço e quanto tempo essa ferramenta se paga. Você vai ver que no máximo são 3 usos que você faz dela, ela já se pagou. Então, para movimento central, quando a gente fala de movimento central do tipo Hollowtech, eu cobrava para desmontar o teu pé de vela, para desmontar o movimento central do tipo Hollowtech, extrair rolamento, bonitinho, fazer a limpeza, um reengraxamento, montar e ajustar sem folgas e tudo mais, R$55, tá certo? Faça as contas de quantas vezes você precisa usar essa ferramenta para que ela se pague. Para uma revisão de caixa de direção, desmontar a caixa de direção bonitinho, inspecionar, medir esfera, montar tudo de volta limpinho, de acordo com as especificações, com a graxa, tudo mais bonitinho, eu cobrava R$45. Para pensar naquela ferramenta, por exemplo, naquele jogo de chave Allen que você comprou, que serve para infinitas outras coisas, quanto tempo esse jogo de chave se pagaria na hora de você fazer uma revisão. E aí também um próprio exemplo da revisão básica. Vamos considerar os R$100 da revisão básica. O que engloba a revisão básica? Normalmente o que eu fazia? É o banho na bicicleta, tá bem? Nada de fazer manutenção com bicicleta suja. Então, primeiro é um banho na bicicleta, depois a gente vai para a parte operacional da bicicleta. Eu quero deixá-la operacional, então é ajuste de transmissão, mas sem a desmontagem do conjunto de transmissão, tá? Se precisar trocar cabo, conduíte, adiciona um pouco mais de valor. É o ajuste das folgas de movimento central, de cubo de roda e de caixa de direção, tá? Então, soma tudo isso e vê em relação ao custo da tua revisão básica, como isso se paga rapidinho. É um monte de coisa atrelada que você pode simplesmente comprar essas ferramentas de degrau em degrau, sem correria, aprender a fazer cada um dos procedimentos também sem correria e parar de gastar uma grana. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar para você que é um caminho e que há um caminho que dá para você trilhar que não é tão caro quanto o que você imaginava. E para quem já entendeu isso, vai rolar com certeza uma objeção na cabeça agora. Pô, você me mostra 6 ferramentas que são extremamente básicas para começar, né? E como é que você quer que eu faça, que eu assuma a responsabilidade da manutenção da minha bicicleta, sendo que eu tenho que comprar mais um pacote de outras coisas? Eu tô te dando o primeiro passo. E aí, depois do primeiro passo, você pode escolher 2 caminhos para que você banque as suas novas ferramentas. O primeiro caminho é você trabalhar em cima das manutenções na tua bicicleta e você de pouco em pouco ir reduzindo os custos, as idas ao mecânico dela. Dessa forma, o que sobrar de grana, você vai lá e investe em ferramentas. E existe uma segunda opção também, que é a que eu mais gosto e que inclusive foi o caminho que eu trilhei. Eu comprei o meu kit de ferramentas inicial e aí eu aprendi a fazer esses reparos todos e aí na hora que eu queria crescer a minha coleção de ferramentas, eu comecei a oferecer os meus serviços de reparo. Talvez um pouco mais barato ou então exatamente o mesmo preço do que as pessoas cobravam, mas eu agregava o serviço, né? Eu mostrava um passo a passo, eu gerava valor naquilo que eu fazia e aquilo costumava durar um pouco mais também, né? E aí você pode pegar o lucro que você tem e falar assim, ó, vamos parar para pensar. 1/3, 33% do meu lucro eu vou guardar para comprar outras ferramentas. E aí, ao invés de você tirar a grana do teu bolso, além de você fazer uma grana com isso, trabalhando com isso, você não tira a grana do teu bolso para investir nas novas ferramentas. Esse foi o caminho que eu trilhei, mas existem as 2 opções. Ou você para de gastar levando no mecânico, você fazendo, e aos poucos você completa o teu kit, ou então você vai lá, oferece seus serviços, levanta uma grana e uma fatia dessa grana você vai lá e investe em novas ferramentas. E aqui, muito importante, se você tem visão de futuro e enxerga que não dá para você dar passos largos, rápidos, sem ter uma direção, você vai entender que agora a gente acertou a direção é comprar ferramentas. E agora você vai dando pequenos passos para chegar no teu objetivo. Dessa forma você vai entender que você não precisa começar grande para garantir algum tipo de resultado, seja para você, seja para seus futuros clientes, caso seja a vontade de vocês. Ó, eu vou mostrar para vocês a foto do meu primeiro painel de ferramentas. Meu primeiro painel de ferramentas era esse daí, ó. Dava um pouco de vergonha, mas era um motivo de orgulho, porque eu gastei pouco e eu conseguia resolver a maioria dos problemas com esse painel. Você pode ver que algumas coisas desse primeiro painel seguem comigo. Raríssimas as coisas que se estragaram e eu tive que trocar. Tem que ser muito cuidadoso com as ferramentas e isso vale muito a pena. Limpa a ferramenta direitinho e saiba usar elas da forma correta. Quanto mais ela durar, menor o teu custo.
Então, para a gente fechar, depois de tudo isso que vocês viram, eu quero concluir dizendo que dá para fazer. Basta você querer dar os primeiros passos. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender, que dá e que vai custar mais barato a longo prazo. E se você tem visão de futuro, e eu não estou falando que você tem que empreender na área da mecânica, não é só isso a visão de futuro. Se você consegue ver que você pode trabalhar de uma forma melhor, reduzindo seus custos, se você tiver essa visão de futuro, você vai tender a crescer e se motivar a cada vez mais, porque aquilo que você está fazendo está trazendo resultado. Para pensar quantas as vezes você saiu da tua casa, levou tua bicicleta no mecânico, ela voltou para casa e ela estava igualzinha. É hora de você poder dar um basta nisso, é hora de você conseguir entrar num nível de pedal diferente, sem depender de serviços mal feitos por aí. E aí uma forma de enxergar isso que eu acho maneira, que foi o que mudou para mim, é assim: ao invés de eu gastar meu dinheiro levando em mecânico para fazer revisão, ao invés de gastar o dinheiro para isso, eu vou investir o meu dinheiro em ferramentas para que eu nunca mais precise levar minha bicicleta para revisão, porque a revisão quem vai fazer sou eu. E galera, eu espero que vocês tenham curtido muito isso. Deixa aqui nos comentários para mim se você concorda, se você discorda, se existe alguma coisa que você ainda tem dúvida com relação a essa série de ferramentas. Esse é o primeiro vídeo de 5 ou 6, eu não me lembro exatamente agora o número certo, que a gente vai tratar exclusivamente sobre ferramentas, que é para que vocês consigam ter a maior confiança possível na hora de você escolher e começar a fazer a revisão na bike, tá bom? Espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra numa próxima. Valeu!